Qual será o posicionamento dos filhos de Deus no cenário atual? Investigue, examine e se posicione. Podemos aprender investigando e examinando as histórias do passado e de outros povos, tendo algo em comum com você e comigo. Eles eram cristãos talvez mais do que eu e você. Ser cristão não significa ser sábio. Sábio é aprender com os erros dos outros. Se fizermos o que eles fizeram no passado, teremos os mesmos resultados que eles tiveram. Concorda? Se quisermos ter resultados diferentes, é preciso fazer algo diferente. Então, eu quero incentivar você a ler esses livros que eu li ainda na minha adolescência, quando eu tinha entre 12 e 14 anos. Livros que falam da realidade da Igreja de Cristo na Terra. Eu vou disponibilizar aqui para que você possa ler e compartilhar com outras pessoas. São eles: Ivan, escrito por Myrna Grant; Torturados por Amor a Cristo, Richard Wurbrand; Deus é Vermelho, Lyle Yu; Livro Vermelho, C.G. Jung. Esses são livros que falam da história da igreja perseguida na Terra, dos governos comunistas na China, na Rússia e em outros países, como os cristãos sofreram e se posicionaram por deixarem que outros rabiscassem as suas histórias. Não foram os protagonistas. E aí então esse governo tirano, ditador, vem tentando eliminar a espiritualidade, tentando abafar a igreja. Pense comigo. Como que um país pode chegar em um nível de injustiça tão grande, uma liberação satânica tão forte como na Coreia do Norte, na Rússia, Cuba, China e outros? Como isso pode acontecer? Quando a igreja se torna irrelevante, quando os bons se calam e permitem que os maus avançam. Observe esse cenário. Juízes 18, versículos 7 a 10. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupados e tranquilos, e que gozavam de prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe do Sidom e não havia relação com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Bestaol, seus irmãos perguntaram: o que descobriram? E eles responderam: vamos atacá-los. Nós vimos que a terra é boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. E chegando lá, vocês vão encontrar um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus colocou nas mãos de vocês. Terra onde não falta coisa alguma. Juízes 18, 27 a 28. Os homens de Dan levaram o que Mica fizeram e os seus sacerdotes foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada. Mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. E não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relação com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob, e os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Esse é o perigo de se isolar, de viver na zona de conforto, despreocupado, achando que nada vai acontecer com você. O que pode acontecer? Morte, destruição, injustiça. Portanto, acabou o tempo de isolamento. Acabou o tempo de ficar sozinho no canto, achando que você é o único. O profeta Elias também fez isso e não deu certo. Deus disse para Elias: sai dessa caverna. Que morte, coisa nenhuma. Lembre-se que Elias orou pedindo a morte, pediu que Deus o matasse. E Deus responde: Elias, tem mais 700 iguaizinhos a você que não se dobraram a esse sistema. Então, se conecte com essas pessoas. A estratégia da unidade no Espírito, ela é tremenda. Unidade no Espírito, unidade na visão, unidade na missão. Há um poder tremendo liberado na unidade. Há uma chave disponível nas mãos de quem entende e assimila e vive em unidade. Veja esses versículos.
Juízes capítulo 20, 11. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como se fossem um só homem contra a cidade. O que eu quero ressaltar aqui é essa frase, como um só homem. Pensa bem, o nível de unidade desses homens avançando contra a cidade, como se fossem um só homem. Juízes 20, versículo 1. Então todos os israelitas de Dan, Berseba e Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembléia perante o Senhor em Mispá. Esdras 3, versículo 1. Quando chegou no 7º mês, os israelitas estavam em suas cidades e o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Juízes 28. Todo o povo chegou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Neemias 8, versículo 1. Todo o povo judeu juntou-se como se fosse um só homem na praça em frente da porta das águas, pedindo a escribas Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel como um só homem. Como um só homem. Lembre-se que a Igreja de Cristo é única e tem apenas uma cabeça. Um corpo com duas cabeças é uma anomalia. E a Igreja de Cristo não é anômala. A Igreja de Cristo é um organismo vivo, um organismo saudável para estabelecer a justiça de Deus aqui na terra, para ser a expressão exata e manifestação do reino de Deus, do seu governo aqui na terra. Portanto, eu quero convocar você como um só homem para ser a manifestação de Deus aqui na terra. Lembrando que a nossa missão é a mesma de Isaías 61, de Lucas 4. O Espírito do Senhor Deus, o soberano, me ungiu você para. Aí lá tem uma lista de coisas que você está autorizado a fazer, que você foi chamado a fazer, você como igreja, sua igreja. Então, se posicione, saia desse momento de dormência, de infertilidade. A palavra diz que o Senhor nos chamou para que a gente desse frutos e os frutos permanecessem. E não apenas frutos, mas bons frutos. Ore, jejue, leia a palavra, se conecte com pessoas que impulsionam você para o destino certo. Seja uma igreja viva, seja um organismo vivo. Que Deus abençoe você.